Tudo bem, pessoal? Eduardo Ciplo mais uma vez. Bora estudar aí em relação aos conjuntos numéricos. Quando nós falamos em conjuntos numéricos, devemos ter a compreensão que a palavra conjuntos, ela não é existente para ela uma definição. Ela tem uma definição primitiva. Então vamos entender que sempre que falarmos de conjuntos, estamos falando de uma coleção, de um grupo de elementos numéricos, por exemplo, né? Conjuntos numéricos. Então, conjuntos musicais é um grupo de pessoas que formam alguns grupos, né? Musicais. Então, assim, a definição da palavra conjunto ela é primitiva, mas vamos trazer a ideia de ser uma coleção, um agrupamento, um grupo de elementos. Conjuntos numéricos, um agrupamento de alguns números. Vamos imaginar que todos os números que nós utilizamos na matemática, eles estão dispersos, todos os números existentes. E nós vamos fazer uma organização e guardar esses números em caixinhas, cada número na sua determinada caixinha. A primeira caixinha que nós vamos guardar e definir são os números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e sucessivamente aí até o infinito. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. A segunda caixinha numérica que nós vamos guardar são os números inteiros, representado pela letra Z. Perceba que dentro dessa caixinha nós temos esses elementos aqui que eles são familiares. Quem são eles? Eles são os conjuntos dos números naturais. Então perceba que a caixinha dos números naturais, elas também estão guardadas dentro dos números inteiros. Então, nessa observação aqui, eu já consigo destacar fazer uma afirmação, que todo número natural, ele é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. A prova disso? Menos 2. Menos 2 é só inteiro, não está dentro da caixinha dos naturais. Mas todo natural está dentro da caixinha dos inteiros. A terceira caixinha que vamos analisar é a caixinha dos números racionais, representado pela letra Q. O que são números racionais? Números racionais é todo número que a gente consegue, através de aplicação de procedimentos ou métodos matemáticos, encontrar aquele número através de uma fração. Então, por exemplo, a estrutura A dividido por B, com B diferente de zero. Então, se eu tenho um número, por exemplo, essa fração aqui, 2/3, ela é racional, porque ela se enquadra dentro da condição de existência dos racionais. 1/4 é racional, 7/11 é racional, 0 dividido por 2 é racional. Aqui eu quero trazer uma leve observação. Eu posso dividir sempre 0 por qualquer número diferente de 0. A condição de existência de qualquer divisão ou de qualquer fração é que, no caso da fração, o B ali não pode ser 0. Em 0 dividido por 2, observe que o 2 está fazendo o papel do B e ele é diferente de 0. Então isso é possível. Eu posso dividir 0 por qualquer número, desde que não divida pelo próprio 0. Então, isso traz a questão de indeterminação da matemática. O que seria uma indeterminação da matemática? Eu não posso dividir 0 por 0. A condição de existência de qualquer número dividido por 0 não é possível. E aqui, 0 dividido por 0 é uma indeterminação da matemática. O que significa isso? Significa que isso não é possível. Não existe possibilidade disso ser existente. É isso. Então, falou de indeterminação da matemática, é isso. Não existe a possibilidade disso. Ok? Vamos analisar, então, a questão dos números racionais. Outros exemplos de números racionais. O 2. Quando nós olhamos para o número 2, vamos pensar, existe alguma fração que nós conseguimos aplicar a um procedimento matemático que gera como resultado 2? Existe. Exemplos. 2 dividido por 1, 4 dividido por 2, 10 dividido por 5. Então, quando eu olho para o número 2, eu consigo, racionalmente, aplicando procedimentos e alguns algoritmos matemáticos, encontrar uma fração que tem como resultado o próprio número 2. Uma ou várias frações, não importa. Mas eu aplico um procedimento e eu encontro o 2 como gabarito a partir dessa fração. O menos 2 é um número inteiro. Eu consigo encontrar uma fração que gere como resultado o menos 2? Também consigo. São esses exemplos aí.
menos 2 dividido por 1, 4 dividido por menos 2, se atentar aqui na questão das regras de sinais, divisão entre sinais opostos, o resultado é negativo. Então eu tenho essas frações racionalmente, aplicando algoritmos matemáticos, que eu encontro como gabarito menos 2. Por isso que 2 e menos 2 e as frações que geram esses resultados são considerados números racionais. Racionais vem de racionalidade, aplicar algum procedimento racional para encontrar ou evidenciar aquele elemento. Vamos continuando. O número 2 ele é natural e o número menos 2 ele é inteiro. O que eu já observo aqui? Assim como os conjuntos naturais podem ser guardados dentro dos números inteiros, também ambos podem ser guardados dentro dos números racionais. Ou seja, todo número natural e todo número inteiro, eles são racionais, obrigatoriamente, certo? Mas existem alguns números que eles não serão naturais e não serão inteiros, e eles serão apenas racionais. Vamos olhar alguns exemplos. Raiz quadrada de 4. Eu não vou entrar no mérito das propriedades aqui, eu vou apenas comentar e dar os gabaritos. Raiz quadrada de 4 é número racional. Por quê? Porque quando eu aplico o procedimento matemático das propriedades de radiciação, eu encontro que raiz quadrada de 4 é 2. Certo? Então, raiz quadrada de 4 é racional, assim como raiz quadrada de 9, assim como raiz cúbica de 8 também é racional, raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, eu não estou abordando as propriedades de potenciação e radiciação, mas apenas mencionando que existe a representação de raízes elevada à enésima potência. Desde que elas sejam exatas, elas serão racionais. Porque existe a possibilidade da raiz não ser exata, e aí ela não vai ser racional, que nós vamos abordar em poucos minutos. Então, continuando, nós temos como números racionais os números decimais. E os números decimais, eles são divididos em 3 pequenos grupos. Os números decimais exatos e os números decimais não exatos, porém periódicos. E ali embaixo temos os decimais não exatos e não periódicos. O que significa isso? Vamos analisar. Os decimais exatos são aqueles números que os números decimais, de modo geral, é todo número que utiliza as casas decimais com diferente de zero, né? Você usa as casas decimais com algarismos diferentes de zero. Então, eu usei para representação casas depois da vírgula, aquele número é um número decimal. Então, o número decimal exato, eu uso uma quantidade específica e determinada de casas decimais. No caso do 0,5, perceba que eu utilizei apenas uma casa e não tem mais números ali representados. Até tem, mas não tem obrigatoriedade de apresentar, porque ele não interfere na identificação numérica, na quantificação numérica que este símbolo representa, que é o zero. Se eu colocar 0,5 ou 0,50 ou 0,500, 0,5 mil, continua sendo 0,5, entende? E assim também 2,17. Eu usei apenas 2 casas decimais. E depois do 7 tem infinitos zeros. E aí, vamos para os decimais não exatos e periódicos. Os decimais exatos, nós utilizamos quantidades específicas de casas decimais. E os decimais não exatos, nós usamos infinitas casas decimais. E, porém, essa utilização dessas casas decimais, ela vai ter uma repetição periódica dos números que formam essa dízima periódica. Por exemplo, 0,3333, estamos utilizando as casas decimais, então é um número decimal. Não exato, porque eu utilizo infinitas casas depois da vírgula. Porém, é periódico. O que está sendo repetido ali? A unidade 3. E o 0,151515, a mesma coisa. Eu utilizo infinitas casas decimais, porém, há uma repetitividade da dezena 15. Então, eles são decimais, porque utilizam casas depois da vírgula, e eles são periódicos, porque eles se repetem, certo? E temos os números decimais e não exatos, ou seja, utilizam infinitas casas, porém essas utilizações das dízimas, elas não têm uma periodicidade de repetição, são números aleatórios. Então, os números decimais, eles são classificados, são subdivididos nesses 3
pequenos grupos. E ali vamos analisar então. 0,5, como que nós encontramos? Existem procedimentos matemáticos que nós aplicamos que a partir dessa dízima conseguimos encontrar a fração que gera ela, que está gerando aquela dízima. Por exemplo, 0,5 é igual a 1 dividido por 2, 3 dividido por 6, 5 dividido por 10. O 2,17 pode ser 21,7 dividido por 10, 217 dividido por 100, 2.170 dividido por 1.000 e assim sucessivamente. Perceba que para encontrar foi aplicado um algoritmo matemático. Aqui agora não é o momento de ensinar isso, mas mostrar que existe um procedimento matemático em cima da dízima do numeral do decimal exato que a gente aplica e encontra a fração geratriz daquela dízima. Os decimais não exatos e periódicos, a mesma coisa. Existe um procedimento matemático, um algoritmo que é aplicado ali de resolução, que nós vamos encontrar as frações ou a fração que gera aquela dízima. Então, 0,3333, quando aplicado todo o procedimento matemático para encontrar a fração geratriz, nós vamos encontrar algumas frações. 1 dividido por 3, 3 dividido por 9, 5 dividido por 15. E ali nós sabemos que existe uma fração que gerou aquela dízima 0,333 e nós só encontramos a fração porque existiu um procedimento matemático a partir da dízima, aplicado na dízima, que trouxe em evidência a fração que gera aquela dívida. Assim, a mesma coisa, o 0,15151515. Essas dízimas, elas geram 0,151515. Como que eu encontro essa fração? Essas frações geram essa dízima. Como que eu encontro essa fração geratriz? Aplicando alguns procedimentos matemáticos. Procedimentos aplicados, racionalidade. Por isso, fazem parte dos números racionais. E os decimais não exatos e não periódicos? Eu olho para esse número 0,135615 e infinitos números, qual é a fração que gera? Eu não possuo um procedimento matemático que eu consiga aplicar olhando para essa dízima que vai me trazer uma fração geratriz que dá origem para essa dízima. Assim também o número de baixo, que é o famoso número π. Apenas com o número π eu não consigo encontrar uma fração matemática que gere o número π como resultado. O número de Euler é outro exemplo. Então, esses números, essas dízimas que eu não consigo aplicar procedimentos matemáticos para trazer em evidência a fração que gera ele, são chamados do quê? De conjuntos dos números irracionais. Eu coloquei ali, por exemplo, raiz quadrada de 2, dá 1,4142 infinitamente casas decimais. Raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 4. Perceba que nos números racionais, raiz quadrada de 4 é 2, mas e raiz cúbica de 4? Dá esse número quebrado. Então, a raiz cúbica, qualquer raiz não exata, ela é considerada número irracional. Por quê? Porque não existe procedimento matemático que vai trazer em evidência aquela fração geratriz ou aquele resultado ali necessário. Raiz quadrada de 4, nós vamos aplicar a decomposição em fatores primos, vamos encontrar equivalência em potência e vai evidenciar ali o resultado que raiz de 4 é 2, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, e assim por diante. Perceba que as raízes que estão dentro da caixinha dos racionais são raízes exatas, ou seja, aplica procedimento de decomposição fator numérico e ali nós vamos encontrar um gabarito exato. E as raízes não exatas, elas são todas irracionais, perfeito? Guarda essa informação que vai ser sempre assim. Com base nessas análises, nós conseguimos criar o seguinte gráfico. A caixinha dos números naturais está guardada dentro da caixinha dos números inteiros, que está guardada dentro da caixinha dos números racionais. Ou seja, todo natural é racional, todo inteiro é racional. Fora da caixinha dos números racionais, nós temos a caixinha dos números irracionais. E todos esses números, eles estão guardados dentro da caixinha dos números reais. Então, o que podemos concluir aqui, todo natural, todo inteiro, todo racional e todo irracional são considerados conjuntos dos números reais. Então, quando no enunciado do exercício disser assim, considerando em número, o conjunto dos números reais, ou seja, pode ser qualquer número, mas podem ter exercícios que o gabarito ele vai ter a exigência de ser apenas como número natural, ou número inteiro, entende? Mas
Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, escreva embaixo, deixa dúvida que eu vou procurar responder assim que possível. Segue alguns links de listas de exercícios abaixo para fazerem o download e aplicar aí os conceitos básicos aqui da aula. Eu desejo bons estudos, peço que vocês se inscrevam no canal, curta o canal aí, compartilha e bons estudos aí, sucesso para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.